irmãos reunidos aqui virtualmente, Senhor. Obrigado Amém, Senhor. por todos que estão na nossa casa. E mais ainda, agradecemos pela presença do Gerson Borges, esse teu servo que o Senhor tem usado tanto para abençoar e edificar nossas vidas, Senhor. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Toma o teu servo nas tuas mãos, unge seu coração, Senhor, que ele cante e fale do teu amor, de Jesus Cristo e da tua graça, Senhor. Colocamos nossas vidas no teu altar. Perdoa os nossos pecados e nossos erros. Pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Senhoras e senhores, com vocês, Gerson Borges. Imagina, Fala, Gerson. imagina. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa Gerson, noite, queridos. Gerson, Boa depois noite, Jaziel, a vida Ivone, nunca mais vai ser a mesma. Valtinho. Quanta gente. Estou passando aqui, estou no celular, não sei se vocês estão no laptop, não dá para ver todo mundo de uma vez, né? Ó, tem até o Zan ali. Olha aí, Zan, mas era só o dinossauro. Espera aí, rapaz. Você não é nem da Era do Gelo, você já é de... Eu sou filhote, eu sou pequenininho. Ah, tá certo. Não, mas tem eu também que sou novinho. Olha, o Jaziel, ele também está no lugar errado. Ele não era para estar aqui. Ele não é. O Jaziel, eu soube que ele estava lá no Gênesis quando teve aquela voz assim: haja luz. E ele disse: apaga a luz que eu quero dormir. Não sei se é verdade. Foi no acampamento JV lá no Gênesis, né? Mas queria agradecer a oportunidade de ter esse tempo com vocês, né? Nossa atividade pastoral ficou diferente aí nessa pandemia. Num certo sentido, a gente tem mais tempo, não é? No outro sentido, nosso tempo é invadido e subtraído por tantas demandas, eu diria, né? Enfim, e aí o tempo fica apertado, mas eu separei esse tempo para estar com vocês, agradeço muito o convite, né? O Guilherme Kerr, nosso amigo querido, meu mentor aí, e amigo de tantos anos, ele diz que ele não concorda muito de ser chamado de dinossauro, não, porque os dinossauros já foram extintos, né? Então, peraí, vocês já são extintos? O que é isso aí, né? Né, Valtinho, né? Mas eu queria usar esse tempo para adorar a Deus com os irmãos. Eu sei que o áudio aí pelo Zoom não é lá grande coisa, né? Essa ferramenta não foi feita para isso, né? Tem um delay, tem um atraso, mas eu queria adorar ao Senhor com vocês e aí fazer uma pequena reflexão devocional e a gente, então, deixar nossa participação nesse encontro tão precioso que vocês têm aí, né? Um amigo outro dia, citando outro amigo, disse que o contrário do real não é o contrário do virtual, não é o real, é o presencial. Então a gente não está presencialmente juntos, mas nosso encontro aqui é real, ele está acontecendo, né? Já que é de dinossauros, ó, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. Não ter que andar ansioso de nada assim. A Deus tudo levar, e cada problema, cada aflição. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará.
em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão Deus levar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então de coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber do JV. Até rimei aí, né? Até rimei aí, né, Zana? Como é bom saber com JV. Boa, boa, boa. Boa, boa. Já que tem essa pegada aí pré-história evangelical brasileira, né? Então, vamos cantar algumas canções de 1517? Quem estava lá quando Lutero... né? Eu gosto muito... O JV foi a minha base de vida cristã. Olha, que coisa boa. Quem falou aí? Não dá para eu ver aqui, identificar? Foi eu, GB, Luiz Matos. Ah, Luiz, grande Luiz. Ô, Luiz, eu não sabia que você também já estava extinto, não, Luiz? Mas Não, seja bem-vindo. Tô não. Olha aí, né? Bom, já que ele não está vendo que ninguém aí, eu só quero dizer ao pastor Gerson Borges que eu também vendo os seus livros, tá bom? Ô, Moretti, eu conheço sua voz. Você é um querido. Ah, coisa boa, viu? Eu sou o mais novinho da turma, viu? Não, peraí. Acho que o mais novinho é o Zan. Eu faço 51 agora em agosto. Então, o Zan já está entrando na quarentena também, Zan. Já está entrando aí nos 40. Mais um pouquinho ainda, mais um pouquinho. Eu sou... Ih, rapaz, eu tô no pensamento ainda. Aqui, se somar tudo, dá mais de 1 bilhão de anos. Olha, tá vendo? Então, até a teoria da Terra jovem cai por terra, né? A gente acaba sendo aí... Você fala por você, ô Jaziel, não por mim. Quem tem um montão de tempo de vida é você, não sou eu, não. Eu sou jovenzinho. Mas olha só, a tribo de Zan é prima e irmã da tribo de Benjamim, os mais jovens, né? A tribo de Zan floresceu, de Zan floresceu muito ali em Minas e no Espírito Santo. Conheço algumas ramificações dos isso aí. dos Anitas lá. Da Abraço, IPB de Mata querido. da Praia, meus amigos queridos. Verdade. Dilson. Então, vamos cantar uma canção lá de 1517. Quem lembra dessa aqui? No mundo a gente chora de tristeza. No mundo a gente ri pra não chorar. Conhece, Josiel? Não. O mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é a paz. Não sei se eu estou cantando certo. Ao lindo país
onde existe o amor, onde não há guerra nem dor. Ao lindo país onde existe o amor, onde não há guerra nem dor. Essa canção foi composta por Antônio Carlos Brasileiro Jaziel Botelho, né? Jobim. É isso mesmo, Jaziel? Jaziel saiu daí? Estou aqui te ouvindo, estou aqui te ouvindo e te vendo. É mais ou menos isso. Confirma essa noção aí. Mas, muito bem, queridos, como o áudio não é muito bom para cantar, então eu quero usar esse tempo mais para a gente fazer uma reflexão. Então, entrando um pouco, eu queria partilhar com vocês a minha reflexão nesse tempo de pandemia, a minha contribuição para o consolo dos irmãos, tanto da igreja que eu pastoreio, aqui em São Bernardo, quanto de todo mundo que tem tido acesso às canções e ao livro que eu escrevi, chamado Irá. Queria falar um pouquinho sobre isso, né? O que é o Irá? O pessoal até ri aí, Zan, dizendo que é Echa, porque se escreve assim, E-I-C-H-A-H, né? Mas não é Echa, não. Não é Pernambuco, não é uma gíria pernambucana, é Irá, a pronúncia, é o nome do livro das Lamentações em hebraico, que vem do verso 1 de Lamentações 1. Irá Yashevá Vadá Raí Rabati Ano, em hebraico, né? Ó, como está vazia a cidade outrora tão cheia de gente. Eu, como muitos de vocês, pastores, ministros, não é? Missionários, gente servindo aos que servem, como o Moretti, não é? Servindo aí aos seminaristas e professores de teologia. De repente, a gente se viu aí nessa pandemia, nessa situação tão inédita para todos nós, né? Nos meus 51 anos de vida, eu sei que é pouco, perto dos 747 do Jaziel Botelho, por exemplo, ou dos 999 do Walter Matusalém. O Valtinho trabalhou na primeira comissão de rascunho da Torá, né, Valtinho? Você me falou dessa experiência maravilhosa, um manuscrito não foi nem dos manuscritos massoréticos, foi no próprio punho de Moshe, de Moisés, né? Então, mas enfim, nos meus 50 anos de vida, falando sério agora, sei que é uma reunião informal, mas eu queria falar para o teu coração, para o nosso coração. Eu nunca tinha visto uma situação como essa. A gente está meio saturado já de falar da pandemia, de falar desse novo coronavírus, de falar do Covid, mas o fato é que nós somos pastores, nós somos cuidadores de gente. E há um texto que eu queria ler com vocês, está lá no livro de Apocalipse, não sei se vocês estão aí com a Bíblia aberta, podem abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia, né? Se você está usando o celular, não vai dar para você usar a Bíblia no celular, não é? Então é melhor usar a Bíblia analógica, né? Eu quero continuar sendo um influenciador analógico. Tem muitos influenciadores digitais aí, então eu quero ser um influenciador analógico. No livro do Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 9, há uma descrição do ministério pastoral que me toca muito. O João de Patmos, como diria Eugene Peterson, João de Patmos é teólogo, porque ele faz uma teologia, uma escatologia maravilhosa, não é? Imagética, analógica, poderosíssima, com as metáforas que ele usa no Apocalipse, com a poesia que ele usa no Apocalipse, com a profecia, a poesia / profecia do Apocalipse. Mas no verso 9 ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. A versão que eu estou lendo aqui. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento,
no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Para mim, essa é uma definição maravilhosa, esplêndida, formidável mesmo, do trabalho pastoral, que não é simples. A vocação pastoral é difícil, a vocação pastoral é solitária, a vocação pastoral acontece, se dá, se concretiza muito mais nos outros 6 dias da semana do que no domingo. No domingo a gente prepara a liturgia, né? Nós de tradição evangelical, histórica, batista, presbiteriana, congregacional, metodista, a gente prepara a liturgia, a diaconia, os voluntários se submetem e cooperam conosco, pastores, na elaboração da celebração, do culto. Então, tudo está sob controle, o número de hinos, o tempo que você separou para o sermão, que você levou algumas horas preparando, né? Ou não, às vezes o sermão extrapola o tempo previsto e você não preparou também como deveria preparar. Essas vicissitudes, não é? Essas características tão comuns ao ministério pastoral, porque cada dia é de um jeito, cada semana é de um jeito, mas o fato é que no domingo as coisas são controláveis ou supostamente controláveis. Agora, nos outros 6 dias da semana, a gente lida com a dor, com o sofrimento das pessoas de forma mais intensa, não é? No domingo a gente celebra batismos e a ceia do Senhor. Nós somos ministros das ordenanças sacramentais no domingo, mas durante a semana a gente lida com questões de adultério, de desemprego, de sofrimento de toda ordem, de todo tipo. Por isso que quando eu leio esse texto, essa fala de João, eu me sinto alimentado, eu me sinto confortado e recebo incentivo para o exercício dessa vocação com o maior nível possível de integridade vocacional. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Pastor não resolve, pastor se envolve. Não é, Valtinho? Pastor não resolve, pastor se envolve. Pastor chora com os que choram, Romanos 12, 12. Pastor se alegra com os que se alegram, mas pastor chora com os que choram. Não sei quantos aí estão no ministério pastoral, ou são presbíteros, são oficiais nas suas comunidades, mas eu penso que esse é um grupo de gente que já caminhou bastante, já comeu muito sal nas estradas do reino de Deus. Não é verdade, irmãos? E diante disso, dessa definição tão abrangente, tão potente de João, eu, João, companheiro de vocês no sofrimento, na perseverança de Jesus Cristo, com essa definição, eu queria falar um pouquinho de como eu me senti nessa pandemia, né? De repente eu vi vizinho, eu vi parente, membro da igreja, conhecido, indo embora, né? Indo embora, perdendo a vida, ou perdendo o emprego, ou perdendo o seu negócio, né? Ou perdendo a esperança, perdendo o sonho, perdendo a capacidade de continuar vivendo com alegria, com o coração aberto para o futuro, né? E aí eu comecei a procurar nas Escrituras um recurso que me capacitasse a consolar, né? A abraçar esses irmãos, porque eu, Gerson, sou companheiro, sou irmão e companheiro dos meus irmãos, não é? Da igreja local onde sirvo como pastor, mas da comunhão dos santos, né? Da comunidade de Valtinho e de Marcílio, meus irmãos, dos irmãos de Portas Abertas, lá com Luiz Matos, né? de Jovens da Verdade, da IPB e da IPI e da tradição batista, e dos nossos irmãos pentecostais, enfim. Eu tenho, nesses 30 anos de ministério, servido ao povo de Deus, e me faltou uma ferramenta. Sabe quando você está mexendo em alguma coisa na sua casa, num interruptor, numa tomada, alguma coisa, a esposa diz, troca isso aqui que não está funcionando, e você vai, pega a chave de fenda e quando você vai olhar, a chave é Phillips, né? E aí, ou Allen, e aí você não consegue abrir porque você não tem a ferramenta, né? E eu fiquei me perguntando assim, como é que eu vou
Como é que eu vou oferecer um consolo mais adequado para os irmãos que estão chorando? Aí eu fui para as Escrituras e reencontrei o livro das Lamentações, o Irá, não é? O que é o livro das Lamentações? É uma coletânea, são 5 poemas escritos por um autor barra poeta, que, no geral, a tradição, tanto rabínica, judaica, quanto cristã, atribui ao profeta Jeremias. Por isso que a gente fala de Lamentações de Jeremias. Mas o fato é que o Jeremias não assina esses poemas, não é? Há quem diga que foi o Baruque, um dos seus, não o Paulo César, nosso amigo, mas o assessor lá, do secretário, né, do Jeremias, do profeta Jeremias. Ou então alguns autores fizeram essa compilação desses poemas que descrevem a destruição de Jerusalém, não é? 500 e alguma coisa, 580 e pouco, antes de Cristo, quando o povo é levado para o cativeiro, o templo é destruído, a identidade dessa cidade outrora tão linda, tão poderosa, tão majestosa, tão cantada e contada em verso e prosa, a cidade do grande rei Davi, de Salomão, a cidade de um Deus que cuidava do seu povo, uma cidade que se destacava entre as cidades da sua região, e agora ela está destruída. E aí um cantador, né, um menestrel, um poeta, um profeta, sai pelas ruas da cidade. Lembrem que poesia na Bíblia, no mundo antigo, um poema era para ser cantado, não era para ser lido ou impresso. O povo, naquela época, ninguém ia numa livraria, e eu estou sendo bem brincalhão aqui, é claro que não, mas ninguém poderia ir numa livraria e pedir um livro de poesias enfim, a poesia era cantada. É por isso que os gregos chamam a poesia de gênero lírico, porque era cantada ao som da lira, não é? Então, lá nas planícies devastadas, isoladas, no meio do escombro da destruição toda da cidade, aparece um cantador, um poeta, um profeta, dizendo Irá Yashevá Vadá Raí Rabatian, e começa, como está vazia a cidade outrora tão cheia de gente. Em março, final de março, início de abril, eu comecei a perceber uma correlação, irmãos queridos, meus amigos, entre o que aconteceu em Jerusalém e o que estava acontecendo no nosso mundo, nas nossas cidades, não é? Milão, cidades na Itália, na Lombardia, como a gente cansou de ver aí na televisão, a França, a própria China, o Han, primeiro os chineses, não é? E o nosso coração foi ficando reduzido a escombros, a esperança. E quando isso chega aqui no Brasil, que começa a crescer, todo mundo fecha a igreja, fecha a escola, fecha parque, fecha comércio, naquela angústia toda e as pessoas morrendo, eu comecei a confortar o meu coração e consolar o meu coração lendo o livro das Lamentações e percebendo que havia uma correlação, um vínculo mais do que histórico, mais do que literal, um vínculo existencial, emocional, espiritual entre aquela angústia do povo que sobrou, que não foi para o cativeiro e testemunhou a destruição da cidade de Jerusalém, a morte, o cheiro de cadáveres, não é? Vocês lembram Nova York, as sirenes passando o tempo todo, a gente assistia nos telejornais, né? Ou então na Itália, as igrejas lotadas de cadáveres, né? As igrejas, as paróquias católicas, não é? E aí eu percebi o quanto a palavra de Deus, e aí eu já chego onde eu quero chegar e comunico o que eu quero comunicar para os irmãos nessa breve meditação. O quanto a palavra de Deus, o quanto as Escrituras fornecem para nós, ministros do Senhor, as ferramentas que a gente precisa para exercer essa vocação aqui que o João diz, né? Para ser irmão e para ser companheiro das pessoas no meio do seu sofrimento, não é? Infelizmente, a vocação pastoral, o ministério, né? Seja como pastor, ou seja como missionário, ou seja como na diaconia, no presbiterato,
ou até num ministério voluntário como professor de escola bíblica ou líder das sociedades internas das nossas igrejas, dos adolescentes, das senhoras, dos homens, essas vocações, esses chamados, têm sido reduzidos a muito mais uma questão de performance, né? Nós temos 300 jovens se reunindo todo sábado. Olha, meu ministério tem de casais, tem um encontro de casais com tanto, a gente fica contando números assim como quem dá relatório, né? Como se Deus se importasse com as nossas planilhas Excel, né? Na verdade, o Senhor nos chama para isso que o João fala, para a gente ser irmão e irmã, né? Para a gente construir essa fraternidade no meio do sofrimento, no meio das lutas, no meio das vicissitudes da vida, porque viver é enfrentar problemas e desafios o tempo todo, né? E aí, já fechando aqui a minha fala, lendo o livro das Lamentações, eu percebi que havia um itinerário. O livro começa com lamentação e desemboca, né? E aporta e aterriza na esperança, tanto no capítulo 3, quanto nos últimos versos do capítulo 5. O capítulo 3 é célebre, né? Quantos de nós já pregamos sermões ou fizemos estudos bíblicos nesse texto? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, a primeira coisa que eu comecei a usar para compor algumas canções e para consolar as pessoas, né, nas mais distintas e diversas situações que suscitavam esse consolo e cuidado pastoral, foi, em primeiro lugar, dizer para as pessoas a necessidade de lamentar a sua dor, não é? Porque toda dor exige um gemido, toda dor pede um gemido. A dor precisa ser expressa, a dor precisa se expressar, ela precisa sair dos lugares escuros, sombrios, feridos, machucados da nossa alma e se expressar, não é? Porque senão ela somatiza no corpo, como diz a psicologia, a boa psicologia, porque senão ela piora, não é? Só tem um jeito da gente vencer uma dor, dando nome a essa dor. Por exemplo, se eu tiver um problema no estômago e eu não sei que é uma gastrite do tipo, sei lá, do tipo 3, e vai por aí, eu não sei a classificação, não sou gastroenterologista, né? Mas enquanto eu não passo por uma consulta médica, o médico disse uma gastrite desse tipo, você tem que cortar café, Coca-Cola, fritura e tal, e você tem que tomar pantoprazol e hidróxido de alumínio, blá, 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 blá. Só um exemplo aqui que me ocorre. Enquanto eu não dou nome à enfermidade, ao problema, à dor, eu não exerço nenhuma influência sobre ela. Eu só começo a exercer influência sobre a dor quando eu, em primeiro lugar, reconheço que a dor está lá presente. Segundo, que eu dou nome a essa dor. Eu dou um nome a essa dor. É isso que o poeta / profeta do Irá, do livro das Lamentações, faz. Ele dá nome à sua dor. Ele nomeia a sua dor, a sua consternação, a sua desolação, a tristeza do seu coração. E eu comecei a ouvir as pessoas, e ao invés de dar um tapinha nas costas, dizer, não, isso é assim mesmo, Deus está no controle, esses clichês de crente, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Você, ao invés de dizer isso, eu perguntava assim, onde está doendo? Não é? Onde está doendo? E simplesmente acolhia a dor dos meus irmãos, e de uma forma muito difícil, né, queridos? Como é que você como é que você consola um enlutado, como uma moça congrega conosco, não é? Que perdeu o esposo com 41 anos, não tinha comorbidade, não tinha doença pregressa, e aí simplesmente bebê de 2 meses. Há 2 semanas, a semana passada mesmo, eu estive com ela mais uma vez. Ela disse, pastor, eu não consigo entender. Eu falei, filho, eu também não é? São esses mistérios que a gente tem que enfrentar. Então,
essa palavra eu queria dizer para vocês que estão cuidando de pessoas no meio dessa situação, que parece que não acaba, não é? Parece que quando vai acabar e a gente tem uma notícia nova, a gente tem uma situação nova. Estamos aí, como vocês estão planejando, sonhando, preparando uma volta gradual e muito cuidadosa de reuniões semipresenciais, mas aí aparece uma notícia nova, aparece Santa Catarina, aparece não sei o quê, aparece um estado que piorou e avançou, e as pessoas retrocedem. Mas, pastor, aí vem um presbítero, vem um diácono e fala, pastor, cuidado, se alguém ficar doente, tudo. E a gente fica com esse negócio na cabeça. Então, a primeira coisa a fazer é reconhecer que isso está dentro de nós. E segundo, ir para a esperança. E aqui eu termino. Qual é a diferença da esperança que nutrimos, a esperança bíblica, a esperança cristã da esperança pura e simples? A esperança pura e simples é o que eu chamaria de esperança com E minúsculo. Ela é simplesmente um desejo de futuro, um anseio do amanhã. Eu, por exemplo, não sei vocês, né, mas eu tenho a esperança de morrer aos 95 anos dormindo de uma gripe mal curada, Josiel. Não sei se você tem essa esperança, Josiel. Se está aí presente, diz amém. Posso ouvir um amém aí, igreja? Amém. Amém, Gerson. Amém. 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 Eu tenho esperança. Eu tenho esperança de ver os filhos dos meus filhos. Eu tenho esperança de não ter uma enfermidade séria, de não ter um câncer. Né? Por que tão cedo? 95 é cedo ainda? Então tá bom. É cedo, então, até 105. 105 dormindo de uma gripe mal curada, pelas barbas de Netuno. Crente pode falar isso pelas barbas de Netuno? É muito tempo, hein? Todos nós nutrimos esperanças. O verbo esperançar, primeira conjugação, terminada em ar, né? O verbo esperançar. A gente vive esperançando um monte de coisa. Mas essa esperança é uma esperança que você pode ser até ateu e nutrir essa esperança. Você pode ser agnóstico e nutrir a esperança de ter uma casa própria, de fazer uma pós-graduação, né? De morar num outro país, né? Ou literalmente imigrar, ou então você viver num outro Brasil, um Brasil mais solidário, um Brasil mais justo, um Brasil com menos corrupção, por exemplo, com mais educação, com mais respeito pelo idoso. Tudo isso é bacana, mas isso ainda difere da esperança cristã. A esperança bíblica, segundo o Irá, segundo o livro das Lamentações, é muito mais uma lembrança de um passado do que um anseio de futuro. Parece estranho isso que eu estou dizendo, mas veja o que o texto diz. O texto diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O texto não diz, eu quero alimentar o meu coração com aquilo que eu quero que aconteça, que eu desejo, que eu anseio, que aconteça no futuro. Interessante, não é? A esperança nas Escrituras, portanto, a esperança que a Bíblia nos propõe, ela é a lembrança de um futuro no qual o Deus Criador, sustentador e governante do universo já se manifestou gracioso e misericordioso para conosco. Ele se manifestou, ele agiu na nossa história. E o Deus da Bíblia, ele não mente, ele não muda, ele não falha. Aleluia. O Deus que agiu em Israel não mente, não muda e não falha. Eu preciso alimentar a minha mente, o meu coração, o eu profundo do meu ser, com a lembrança desse Deus, com a recordação desse Deus que não muda, que não mente e que não falha. A esperança pura e simples já é melhor do que o desespero. A esperança pura e simples é um desejo de futuro, desejo que tem a ver com a família, que tem a ver com a carreira, que tem a ver com a saúde, as áreas críticas da vida, não é? Tem a ver com o país, sentimento de nacionalidade, mas a esperança que brota
do livro das Lamentações, que brota das Escrituras, que se alicerça na teologia bíblica, que se alicerça no caráter de Deus, é muito mais uma recordação de um passado do que o desejo de um futuro puro e simples. Então eu termino cantando para vocês, queridos amigos, uma das canções que eu compus, uma coletânea de 6 canções, de 6 cânticos, que eu chamei de Irá. Né? Irá quer dizer ó como, Irá. Irá Yashevá Vadá Raí Rabatian. Ó como está vazia a cidade outrora cheia de gente. Ó como é um lamento. Lamento não é reclamação, reclamação é outra coisa. Reclamação é um queixume, é algo que é dito, é uma contrariação, é uma expressão de um coração contrariado diante de um problema, às vezes, inexistente. É o meu filho adolescente dizer, mãe, frango de novo, isso é reclamação. Né? Lamento é uma criança numa situação de rua que vira para a mãe e diz, mãe, vou dormir com fome de novo. Aí isso é lamento, percebe? Então, o livro das Lamentações nos ensina a expressar o que está no nosso coração diante de Deus. Isso tem um enraizamento muito forte nos Salmos. 40% dos Salmos são lamentos. Oh, até quando, Senhor? Tu estás longe? Será que o Senhor não ouve? O Senhor se esqueceu de nós para sempre? Né? É tão importante isso na vida de oração de Israel e na nossa vida de oração, a gente ter a capacidade de lamentar diante de Deus. Como diria C.S. Lewis, a oração bíblica é com Deus ou contra Deus, mas nunca sem Deus. Quando a gente ora, a gente se posta feliz com o Senhor ou até contrariado, como o salmista faz, mas nunca sem Deus. Porque Ele não mente, Ele não falha e Ele não muda. Que essa palavra traga alento para o trabalho que os irmãos têm de consolar os que estão sofrendo nessa situação tão difícil que estamos vivendo. Eu termino então com Romanos 12, 12 e 15. Eu musiquei as palavras de Paulo apóstolo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Amém. Persevere na oração. Persevere na oração. Amém. Laurete colocou até o link dessa canção aí no meu canal do YouTube. Canção linda. Alegre-se com os que se alegram, e chorem com os que choram, mas persevere na comunhão. Persevere na comunhão. Persevere na comunhão. Persevere na comunhão. Essa é a palavra, essa meditação que eu trago para vocês, meus amigos. Nós somos chamados a sermos irmãos e companheiros dos que sofrem, irmãos e companheiros dos que estão enfrentando esse momento, atravessando esse momento de tamanha angústia, de tamanho sofrimento.
e uma ferramenta importante para esse consolo, uma ferramenta preciosa e fundamental para esse trabalho de abraçar virtualmente, né? Olha, nem isso. Eu fui a funeral e não pude abraçar as pessoas, né? Uma coisa muito dura. Sem dúvida é o livro das Lamentações, que nós não usamos, né? Os judeus usam o livro, recitam o livro inteirinho, o Irá, no 9º dia de Ebe, que corresponde a julho e agosto, exatamente o tempo que a gente está vivendo agora, né? Eles vão entrar agora nesse período e eles recitam o livro das Lamentações. Os católicos usam o livro das Lamentações na Quaresma ou na Páscoa para relembrar o sofrimento do Senhor. E nós, evangélicos, nós ficamos só com o capítulo 3, mas é importante termos os 5 capítulos. É importante fazermos esse itinerário do lamento para a esperança. Do lamento que não é reclamação, que é a expressão verdadeira de uma dor verdadeira para um Deus verdadeiro que ouve, que acolhe a nossa dor, que entende a nossa dor, e em direção da esperança, que não é esperança com E minúsculo, mas com E maiúsculo. É uma esperança ativa, é uma esperança que aponta para a consumação. A teologia cristã fala de criação, queda, redenção e consumação. Nós não almejamos simplesmente Jerusalém restaurada, nós almejamos a nova Jerusalém, aquilo que o Jacques Ellul, teólogo francês, chama de uma arquitetura em movimento, é a cidade que desce do céu. O céu, em Apocalipse 21 e 22, não é um lugar onde a gente sobe na nuvenzinha e fica tocando harpinha, mas é uma cidade, é a nova Jerusalém, uma cidade que gira em torno do Senhor, não é? O grande restaurador dos céus e a terra. A nossa esperança é a nova criação, irmãos. A nossa esperança é que Deus fará novas todas as coisas. Não haverá mais vírus, não haverá mais pandemia, não haverá mais corrupção, não haverá mais guerras. Não haverá mais diferença de Porque ideologia. Cristo será, de uma forma definitiva, tudo em todos. Né? Como Paulo diz, todas as coisas vão convergir em torno da pessoa bendita do Cristo, do Jesus de Nazaré ressurreto, poderoso, do leão cordeiro. Né? Nós, pregadores e servos do Cristo, do Jesus de Nazaré, temos que lembrar isso para os nossos irmãos que estão sofrendo. Vamos abraçar a nossa dor, vamos lamentar a nossa dor, mas vamos caminhar em direção da esperança. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Como eu falei, esse tempo é um tempo de muitas demandas. Ainda tenho que preparar aí o devocional que eu faço de manhã para a nossa igreja. Amanhã cedo eu tenho um compromisso, então tem ainda tarefa aí para a gente pensar. Mas obrigado por ver o rosto de vocês. Agora estou passando aqui, estou vendo alguns pecadores aí. Olha o sorriso do Jaziel, da Ivone. Ô, Gerson, Fala, meu amado. antes de ir embora, uma saideira. Eu acho que a Ivone estava lembrando aqui, mas eu não sei se é sua, que hoje eu quero ficar com minha família. O É minha Paulo de Naz- Paulinho Nazaré. É Não é, minha do filho do Josué, né? é o Paulo Nazaré que canta. Não sei se é de vocês ou é sua. A letra é minha e a música é de Paulinho. Não é dele. Isso Pois é uma é, parceria depois- minha. Durante uma pandemia dessa, a gente quer parar tudo e ficar com a família. Dá para cantar essa ou então aquela mais Tá. conhecida? Não, vou cantar essa então para a gente fechar aqui. Agora estou gostando de ver esse quadro na parede. Isso é um Rembrandt aí atrás de você? Gostei de ver, hein? Jaziel, Obrigado, CD. Show de bola. Grande Zé do Prado. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício. Hoje sem a televisão.
Hoje menos carboidratos, olha aí, mais legumes, verduras, mamãe. Cabra caiu. Quem foi que cortou o Gerson, cara? Meu Deus. Quem foi que fez isso? Foi o Jaziel. Ah, bom. Olha lá. Hoje chega de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui e agora já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou ao sebo da esquina. Hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, ou mesmo cantares Moisés. Hoje vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, a paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolice. Hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook, só essa live aí pelo Zoom. Hoje mais água no feijão. Hoje, o que só tem hoje. Hoje, aqui e agora. Hoje, cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Obrigado, irmãos. Estamos juntos aí. Assim que possível, vamos encontrar Gerson, presente. eu ia pedir para o Zé orar por você, mas o celular dele acabou a bateria, ele me avisou aqui, pediu desculpa, mandou um abraço para você. Então, o segundo da lista é o seu amigo Valtinho. Ele vai agradecer pela sua palavra, pela sua vida, pelas suas músicas. Muito obrigado. E você Amém. pode sair. Nós vamos continuar até às 11 horas. Se você quiser ouvir os elogios depois, você fica. Senão, você pode ir dormir, tá bom? Fica lá. Tá bom, tá bom. Eu vou Valtinho, fazer pode ainda orar por ele? Ô, Jaziel, antes do Valtinho orar, será que o Gerson poderia deixar aí no chat o número de contato dele, do celular dele? Ele não está aceitando convite para qualquer igreja, não, o Maurão. Não, então, eu não ia convidar ele para vir na minha igreja, não. Não ia, não. Não é isso não, Gerson. Tá? Olha, eu quero avisar que qualquer transação com o pastor Gerson, 10% para mim, por favor.